Bom dia, nono ano, tudo bem com vocês? Nessa videoaula vamos fazer a correção de algumas atividades, vamos finalizar aí o capítulo 1 do livro de língua portuguesa, tá bom? Atividades das páginas 53 a 59. Vamos falar ali do uso de algumas expressões que já vimos a teoria e a explicação na aula anterior, ontem, e hoje nós vamos fazer a correção das atividades, tá bom? Se você ainda não enviou a sua atividade, faça isso antes de fazer a correção, tá bom? Tem muitos alunos que estão enviando as atividades depois da correção, que estão apenas copiando as respostas. Isso daí não preciso nem dizer que isso não é o correto, né? Isso não é legal. Faça a sua atividade, busque realmente entender as questões que estão sendo trabalhadas, tá bom? Vamos lá? Abram o livro de vocês, qualquer dúvida que vocês tiverem, participe do plantão das 7 às 11. Primeira questão, nós temos que preencher aí, lembram as expressões que nós trabalhamos? Ao encontro de encontro a cerca de, cerca de, a fim de e a fim. Vamos preencher agora aí o texto, relembrando cada sentido aí dessas expressões. Qualquer dúvida, volte aí na página anterior e veja o sentido de cada uma dessas expressões, tá bom? Primeiro, leia a notícia a seguir e preencha adequadamente as lacunas com as palavras ou expressões do quadro. Mas atenção, nem todas as opções serão usadas e nenhuma deve se repetir. Faça as alterações necessárias. Então, se nenhuma deve se repetir, quando ela for encontrada aqui, já risque ela ali em cima, tá? E há a possibilidade aí de algumas delas não serem utilizadas. Brasileiro está produzindo 7 vezes mais lixo em apenas 2 anos. Pesquisa aponta que a renda cresce, a população brasileira cresce e o lixo se multiplica. Mais da metade do lixo coletado está no Sudeste, da redação do G1. Uma pesquisa mostrou que o brasileiro está produzindo 7 vezes mais lixo em apenas 2 anos. O destino correto do lixo é um dos maiores desafios para as cidades do país, ainda mais agora que o brasileiro está produzindo cada vez mais lixo. É o que mostra uma pesquisa da Associação Brasileira de Empresas de Limpeza Pública e Resíduos Especiais, ABRELP. O problema é reflexo do aumento do poder aquisitivo da população. Ferro elétrico, cafeteiras, estantes, mesas, cadeiras e objetos afins em comum, tudo foi jogado fora pelos moradores do prédio onde Claudina Barão Modena é síndica. Ela recolheu tudo a fim de, com o objetivo de, aproveitar. Nas mãos dela, nada vira lixo. Claudina é um exemplo perfeito da iniciativa individual para resolver os problemas da reciclagem de resíduos urbanos aos quais a maioria das prefeituras das cidades brasileiras não consegue dar uma solução. Os números são assustadores. Nossa produção de lixo nos últimos anos aumentou mais do que o crescimento da nossa população. Esse aumento é um reflexo da ampliação do poder aquisitivo da população, que foi ao encontro do consumo, passou a consumir mais e, logicamente, passou a gerar mais lixo. Cerca da metade do lixo coletado no Brasil está no Sudeste. Nessa região vivem quase 75 milhões de pessoas, que produzem quase 97 mil toneladas de lixo por dia. No Nordeste, a situação é tão ruim quanto no Sudeste. Na região Sul está a melhor situação, pouco mais de 23 milhões de pessoas produzindo 21 mil toneladas de lixo por dia. Em 2010, foi sancionada a Política Nacional de Resíduos Sólidos, que dispõe que
todos os municípios tiveram até 2014 para dar uma destinação adequada ao lixo, ou seja, tudo aquilo que puder ser reaproveitado deverá passar por algum processo de recuperação, reciclagem ou afim. Então, primeiramente, né, é um texto aí, uma notícia que trata de um assunto fundamental, que nos faz refletir, né, bastante a respeito da questão do lixo, né, da produção de lixo, o aumento do consumo de lixo, a produção de lixo está muito grande. Será que nós estamos dando aí um destino viável ao nosso lixo, né? Quais as consequências disso para o nosso planeta e para nós, para as próximas gerações? E a respeito dos termos aqui também, né, nós vimos aqui afins, nós utilizamos afins aqui, ó, foi repetido, né? Aqui está falando que nenhuma deve se repetir, só que aqui está no plural. Aqui tem afim. Afim de também foi utilizado. Ao encontro de também, de encontro a não. E cerca de. Aqui foi só cerca porque o de está aqui junto com o artigo, né? Foi contraído aqui a preposição de com o artigo a. Bem, agora vamos para o encerramento do nosso capítulo. Vamos fazer a leitura de um texto, Muribeca. Vamos aproveitar ainda aí esse tema trabalhado na notícia anterior que nós fizemos a leitura, tá bom? É um conto. Vamos fazer aqui a leitura do antes de começar a ler. O conto que você vai ler agora foi escrito pelo pernambucano Marcelino Freire e faz parte do seu livro Angu de Sangue. O texto aborda um problema muito grave das grandes cidades, os lixões e, pior, as pessoas que tiram dele o seu sustento. O título do conto faz referência ao bairro da Muribeca, Jaboatão dos Guararapes, Pernambuco, onde funcionava até 2009 um dos maiores lixões do país. Hoje, uma usina de geração de energia elétrica movida pela queima do biogás proveniente da decomposição do lixo orgânico do local. Então, é um conto social. Estamos aqui encerrando o capítulo com um conto social, que é o gênero trabalhado neste capítulo, no capítulo 1. E ele vem falar aí, né, do lixo e das pessoas que tiravam sustento aí desse lixão, né? Muribeca. Lixo serve para tudo. A gente encontra a mobília da casa, cadeira para pôr uns pregos e ajeitar, sentar, lixo para poder ter sofá costurado, cama, colchão, até televisão. É a vida da gente o lixão. E por que é que agora querem tirar ele da gente? O que é que eu vou dizer para as crianças? Que não tem mais brinquedo? Que acabou o calçado? Que não tem mais história, livro, desenho? E o meu marido, o que vai fazer? Nada? Como ele vai viver sem as garrafas, sem as latas, sem as caixas? Vai perambular pela rua, roubar para comer? E o que eu vou cozinhar agora? Onde vou procurar tomate, alho, cebola? Com que dinheiro vou fazer sopa? Vou fazer caldo? Vou inventar farofa? Fale, explique o que é que a gente vai fazer da vida. O que a gente vai fazer da vida? Não pense que é fácil. Nem remédio para dor de cabeça eu tenho. Como vou me curar quando me der uma dor de estômago, com coceira? Vá, me fale, me diga, me aconselhe. Onde vou encontrar tanto remédio bom? E esparadrapo, e band-aid, seringa? O povo do governo deveria pensar 3 vezes antes de fazer isso com o chefe de família. Vai ver que eles estão nesse terreno. Vai ver que eles perderam alguma coisa. Se perderam, a gente acha. A gente cata. A gente encontra. Até bilhete de loteria, lembro, teve gente que achou. Vai ver que é isso, coisa da Caixa Econômica.
vai ver que é isso. Descobriram que o lixo dá lucro, que pode dar sorte, que é luxo, que lixo tem valor. Por exemplo, onde a gente vai morar? Onde a gente vai morar? Aqueles barracos, tudo ali em volta do lixão. Quem é que vai levantar? Você, o governador? Não. Esse negócio de prometer casa que a gente não pode pagar é balela, é conversa para boi morto. Eles jogam a gente no esgoto. Para onde vão os coitados desses urubus? A cachorro. Isso tudo aqui é uma festa. Os meninos, as meninas, naquele alvoroço, pulando em cima de arroz, feijão, ajudando a escolher. A gente já conhece o que é bom de longe, só pela cara do caminhão. Tem uns que vêm direto do supermercado, açougue. Que dia na vida a gente vai conseguir carne tão barata? Bisteca, filé, chão de dentro. O moço está servido? A moça? Os motoristas já conhecem a gente. Tem uns que até guardam com eles a melhor parte. É coisa muito boa, desperdiçada. Tanto povo que compra o que não gasta, roupa nova, véu, grinalda. Minha filha já vestiu um vestido de noiva. Até a aliança a gente encontrou aqui, num corpo. Vem parar muito bicho morto. Muito homem, muito criminoso. A gente já tá acostumado. Até o camburão da polícia deixa seu lixo aqui, depositado. Balas, revólver 38. A gente não tem medo, moço. A gente só fica calado. Agora, o que deu na cabeça desse povo? A gente nunca deu trabalho. A gente não quer nada deles que não esteja aqui jogado, rasgado, tirado. A gente não quer outra coisa senão esse lixão para viver. Esse lixão para morrer, ser enterrado, para criar os nossos filhos, ensinar o nosso ofício, dar de comer, para continuar na graça de nosso Senhor Jesus Cristo, não faltar brinquedo, comida, trabalho. Não, eles nunca vão tirar a gente deste lixão. Tenho fé em Deus. Com a ajuda de Deus, eles nunca vão tirar a gente deste lixo. Eles dizem que sim, que vão, mas não acredito. Eles nunca vão conseguir tirar a gente deste paraíso. Texto de Marcelino Freire, tirado de Angu de Sangue. Vamos agora para as questões, né? Texto bem pesado, que trata de questões aí sociais e importantes de serem debatidas e nós temos consciência delas, né? A situação subhumana que as pessoas vivem, as pessoas que viviam no lixão e ainda ali indignadas porque iam ser tiradas de lá. O nosso quadrinho de vocabulário: balela é o mesmo que boato, mentira. Chão de dentro, a carne macia extraída da parte interior da coxa do boi. Aprenda mais. Marcelino Freire nasceu em 20 de março de 1967 na cidade de Sertânia, sertão de Pernambuco, mas vive em São Paulo desde 1991. Além de Angu de Sangue, de onde retiramos o conto Muribeca, é autor de Erodito e Balé Ralé, todos publicados pela Ateliê Editorial. Em 2002, idealizou e editou a coleção 5 Minutos, inaugurando com ela o selo Erodito Editora. É um dos editores da PSSP, revista de prosa lançada em maio de 2003, e um dos contistas em destaque nas antologias Geração 90 e Os Transgressores, publicadas pelo Boitempo Editorial. Em 2005, publicou Contos Negreiros pela editora Record, com o qual recebeu o Prêmio Jabuti de Literatura em 2006 na categoria Contos. Então, o nosso autor aí, Marcelino Freire, tem um currículo e tanto, né? Vamos lá, primeira questão. Nesse conto, o autor busca chamar a atenção do leitor por meio da criação de uma situação absurda. Explique que situação é essa. Nós temos ali uma situação absurda e com isso ele busca chamar a nossa atenção.
Nós temos ali um relato, né? Nós percebemos ali que é uma senhora, né, fazendo um relato ali, que mora na Muribeca, no lixão, está indignada porque vão tirar eles ali do lixão, né? E ela traz ali questões que é de chocar, né? A filha pegou a aliança no dedo de um morto, de um corpo, né? E ela conta isso de forma normal, como que vão tirar a gente daqui, é daqui que a gente tira a carne, o tomate, o alho, a cebola, enfim, isso causa uma indignação, isso causa um choque, né, para quem faz a leitura, para o leitor. Então, no conto, a situação diz respeito à revolta que sente a protagonista quando o governo decide extinguir o lixão de Muribeca, pois para ela o lixo serve para tudo, é a vida da gente. Segunda questão. Releia estas frases retiradas do primeiro e do segundo parágrafos do conto. Lixo, lixo serve para tudo, é a vida da gente o lixão. Foi colocado aqui como exemplo na primeira questão, né? E agora para reler fielmente aqui esse trecho. Lixo, lixo serve para tudo, é a vida da gente o lixão. Essas frases contribuem para a criação do absurdo proposto pelo autor? Explique. É claro, gente, olha, lixo, lixo serve para tudo, é a vida da gente o lixão. Pessoal, observe a vida deles. Ela diz ali que a vida deles era o lixão. O lixo é um lugar que, o lixão, né, é um lugar que vai todo o resto. Chega ali animais mortos em decomposição, corpos, como ela disse, os alimentos também. Imaginem a situação que chega o alimento, a comida, tudo que chega lá. E para ela, né, ela tá lá dizendo, né, que é daquilo que eles tiram a vida. Então, sim, com certeza, pois contrariam o senso comum de que o lixo é lugar de que não nos serve mais. Né? Nós temos essa ideia, né, de que o lixo não nos serve mais. E realmente tem coisas ali no lixo que tem que ser descartado. Mas voltando ali no texto que nós fizemos a leitura e nós preenchemos com as expressões lá, texto anterior, a notícia anterior, traz ali uma preocupação a respeito do descarte do lixo e a questão de coisas que não precisariam ir para o lixo, que deveriam e poderiam ser reaproveitadas, mas que vão para o lixão. B. A personagem central do conto tem consciência dos perigos que o lixão representa para a saúde dela e da sua família? Explique. Ela trata tudo ali com a maior naturalidade, né? Tirar a aliança de um corpo, os animais mortos que chegam, retirar a comida, o alimento dali. Então ela trata tudo com muita naturalidade, né? Então, ela tem consciência do perigo? Não. A vida dela, para ela, a vida dela é aquilo, não tem como viver sem aquilo. Então, para ela, o lixão é um paraíso, é dali que ela tira tudo, o sustento, a comida, tudo ela consegue por ali. O marido consegue um dinheiro por pegar as latinhas, algumas coisas ali que dá para vender, ela retira o alimento dali. Então, para ela, o lixão é tudo que ela precisa, é a vida dela. Terceira questão. Marcelino Freire denuncia um problema muito grave, o lixão. Mas não só isso. Esse conto social tem o objetivo de chocar o leitor. Entre as opções abaixo, assinale aquela que esclarece corretamente esse objetivo. A. Como os personagens vivem no lixão, sua condição de vida os torna revoltados. Ela estava muito bem, era acomodada, né? Talvez acomodada traz ali para ela um peso de que aquilo só dependia dela, né? Mas não. Mas ela não estava revoltada, né? Por aquela situação. Ela estava revoltada porque iam tirá-los dali. A revolta dela era essa, e não por estar ali no lixão. B.
O conto busca chamar a atenção do leitor e comovê-lo ao trazer como protagonista uma catadora que reclama seu direito de viver no lixão. Olhe como é feita essa crítica. Ela reclama o seu direito de viver no lixão. Nós não temos o direito, né, de ter uma vida digna. Viver no lixão é sinal de dignidade? É representação de dignidade? Não é, né? Mas tá correta essa questão, é isso mesmo, né? Ela está ali reclamando, ela está revoltada porque ela quer ter direito de ficar no lixão, porque o lixão é a vida dela. C. O autor quis mostrar ao leitor que a vida no lixão é cercada de perigos. D. A partir do desabafo da protagonista, o autor pretende criticar o governo de Pernambuco que queria desativar o lixão de Muribeca. Ou letra E, o conto explora uma situação imaginária em que uma mulher expressa toda a sua revolta por tirar seu sustento do lixão. É a letra B. 4. Qual é a função de cada personagem no conto? Como eles participam? Em todo o texto, apenas a protagonista tem uma participação expressiva. É a fala dela durante todo o texto, a partir do seu desabafo. O homem e a mulher não têm falas, tem um momento que ela fala com esses homens, né? São apenas seus interlocutores. A pergunta é se eles aceitam, né? O homem e a mulher. E os demais somente são citados pela protagonista. Então nós temos ali a protagonista, a personagem principal, aquela que fala durante todo o conto, e temos os dois, o homem e a mulher, que são interlocutores, né, ali no texto. Dá para entender que são ali os que estão fazendo entrevista com ela, né, mas os demais são apenas citados. Quinta questão. Como você certamente percebeu, para apresentar a personagem principal do conto, Marcelino Freire não recorreu à descrição. Ele não descreve as características da personagem. Como então podemos conhecer melhor essa personagem? A partir do que ela vai contando, né? A partir da própria fala, do discurso ali da personagem. Então, a partir das informações colhidas na fala da personagem, é possível traçar o seu perfil. Sexta questão. Durante a leitura, captamos algumas informações relativas à protagonista. Essas informações nos permitem concluir que ela é uma mulher casada, não acredita nos governantes, tem 3 filhos, homens, e uma filha que vai casar. 4. Vive no lixão, onde encontra tudo o que precisa para viver. Ou 5. Sonha com dias melhores, com uma vida digna, longe do lixão. Essa daqui nós já podemos retirar com certeza, né? Porque ela está reclamando ali o seu direito de viver no lixão. Então já podemos tirar aqui a C, a D e a E, que consideram a questão 5. Agora, nós podemos concluir lá que ela tem 3 filhos homens e uma filha que vai se casar. Nós temos lá a questão da filha, né, que vai se casar, mas os 3 filhos homens não. Mas ela é uma mulher casada, ela diz do marido, pegar ali o sustento com as latinhas e tal. Não acredita nos governantes, ela vive no lixão, onde encontra tudo o que precisa para viver. 1, 2 e 4, letra B. 7. Ao longo do texto, a protagonista se mostra muito distante do poder público. Pensando nisso, responda as questões a seguir. A. Qual é o desejo dela acerca do poder público? Ela quer, ali ela está pedindo para eles ficarem lá no lixão, né? Para o poder público não retirá-los de lá, para o governante, para o seu governador não tirar eles de lá. Então, que os governantes permitam que os catadores continuem no lixão. B. Há uma crítica ao poder público subtendida nesse desejo. A atitude do governo resolveria o problema dos catadores? Explique. Será que só retirá-los de lá resolveria o problema? Para onde eles iam? Como eles iam ficar? Né? Então, há uma crítica aí a respeito disso, né? A crítica diz respeito à atitude do governo, que pretendia tirar os catadores do lixão.
mas, ao que parece, não previa a inserção deles na sociedade. 8. Considerando a forma como o texto se apresenta, como foi planejado pelo autor, analise as afirmações a seguir. 1. Embora apenas um dos personagens fale, podemos supor que eles estão conversando como em uma entrevista? Aparentemente sim, né? 2. Podemos supor que o conto se iniciou, na verdade, em uma pergunta feita por um dos personagens, a qual o protagonista respondeu com um desabafo? Com certeza, né? Uma entrevista, e ali ela foi respondendo e vimos lá o desabafo dela. Além da mulher que fala da importância do lixão para a sua vida, há apenas mais um personagem para quem ela parece falar? Temos 2, um homem e uma mulher, né? Mais 2. Podemos supor que as personagens do conto pertencem a grupos sociais distintos. Quem está entrevistando e ela, com certeza, pertencem a classes sociais distintas, né? Então, a única que não é coerente aqui é a 3. 1, 2 e 4, letra C. 9. O gráfico abaixo mostra a composição do lixão da Moribeca. Analise-o e em seguida avalie as afirmações. Composição do lixo da Moribeca. Aí nós temos aqui material orgânico, que é a maioria, papel, que é o azulzinho 15%, plástico 8%, metal 2%, vidro 2% e outros 13%. Vidro e metal são as matérias orgânicas menos encontradas no lixão? Vidro e metal. Correto? Aliás, não é correto porque vidro e metal, materiais orgânicos. Não são orgânicos, né? Material orgânico é o 60% aqui. A maior parte do lixo é composta de restos de animais e vegetais. Isso é o que? Material orgânico? Se for, ok. Materiais recicláveis compõem 25% do total do lixo da Moribeca. Materiais recicláveis, papel, plástico, metal e vidro, correspondem aqui a 25%. Materiais como pneus, restos de construção e tecidos estão incluídos em outros na legenda. Aqui a 3 é que fala que compõe 25% do total, não, porque ultrapassa 25%, tá? E esses materiais estão incluídos em outros, correto? Então, a 2 e a 4 somente são corretas, letra D. Muitas famílias tiravam seu sustento do lixão da Moribeca. Olha aqui a foto do lixão da Moribeca, ó. Urubus, essa quantidade de lixo e uma pessoa lá no meio, ó. Muito subhumano, né? Muito triste. E é isso, terminamos aqui a videoaula, terminamos o capítulo 1. Faça as atividades que foram solicitadas aí, tá bom? Corrija as atividades também que já foram corrigidas. Qualquer dúvida, estou no plantão, tá? Até a próxima aula, bons estudos, tenha um excelente dia.